ame ao próximo como a ti mesmo. Então eu quero fixar isso na mente delas. Porque muitas de nós, a gente dá amor pros nossos filhos, dá o melhor pra E eles. acaba se esquecendo, E né? se esquece, não entende que pra eles amarem a gente, pro nosso marido nos amar, a gente tem que se amar. E nós somos espelhos pros nossos filhos. Então a gente tem que demonstrar pra eles como que a gente quer ensinar o amor próprio pra eles, se a gente não se ama e não se valoriza. É isso, nós temos que nos valorizar, nós temos que nos amar para poder amar o próximo também. Exatamente. Bem-vindos a mais um Olá, bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu recebo aqui para vocês ela, que desenvolveu Mulheres de Impacto e lidera com muita alegria e eu acho que muitos insights maravilhosos para essas mulheres que estão em busca do autoconhecimento, de desenvolvimento. Com vocês, Tatiane Montoro. Olá, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e quero falar um pouquinho, sim, desse projeto que eu ativo mulheres. Que bacana. Então, vamos começar. Como começou? Da onde surgiu? Foi você que sentiu necessidade desse autodesenvolvimento, desse crescimento e autocuidado? Sim, eu fui mãe aos 15 anos, então daí já começou uma história bem punk, assim, na minha vida. Tive relacionamentos abusivos, e aí, depois que eu me casei, eu tive o meu menino de 4 anos, o Noah, e acabei me esquecendo, né, da essência que eu tinha, de me arrumar, de me cuidar, de me amar, e foi na pandemia. Então, a pandemia a gente só ficava dentro de casa e eu comecei a me relaxar. E quando você tá aqui nos Estados Unidos, principalmente, porque as mulheres não se cuidam, não se amam. E aí, quando eu me reencontrei, que eu falei, não é porque eu sou mãe, porque eu já casei, que eu preciso me abandonar. Então, eu criei o MDI para ativar essas mulheres que, assim como eu, estão perdidas, não sabiam mais o que fazer, estavam assim na carreira perdida, achando que só precisava ficar em casa, que a sociedade impõe que hoje as mulheres precisam, tem que só cuidar do filho e ser dona de casa para o marido ser provedor. E eu acho que não tem que ser isso. Nós podemos ser o que nós quisermos ser. Então eu criei o MDI para florescer essa mulher. Se ela quiser ser sua mãe e esposa, ok. Mas se queimar no coração dela a carreira, ela também pode. E eu quero trazer que elas têm que se cuidar, se amar em primeiro lugar. Então, tudo que eu passei, que eu me curei, eu quero curar outras mulheres. Que lindo, mas e como começou esse processo de cura? Você buscou ajuda com alguém? Ou foi com a Bíblia, a igreja? Como é que foi? Eu fiz terapia, Tá. porque quando eu tive o meu menino de 4 anos, eu estava trabalhando Então foi fora. bem durante porque a gente está em 2025, nós estamos Aham. gravando em Orlando hoje, e então pandemia 2020. Isso. Meu Ok. menino nasceu em 2021, janeiro de 2021. 2021. Então, quando ele estava com 6 meses, meu marido falou assim, ó, larga o trabalho. Quando ele falou, larga seu trabalho, que eu vou dar conta de tudo, porque eu trabalhava em casa, home office, Ok. só que eu trabalhava CLT. Aham. E então é uma escravidão, querendo ou não, o Aham. CLT, né? E aí eu tava louca, cuidando de filho, cuidando de casa e trabalhando e sem ajuda, porque querendo ou não, aquela época não podia entrar e sair ninguém daqui com a pandemia. Sim. E aí quando ele falou isso pra mim, e eu demorei pra tomar decisão, porque quando a gente eu era bem viril, né? Uhum. Eu vim de uma família que a minha mãe sempre falava, você tem que ter sua independência e tal. E aí quando eu pedi as contas, que eu fiquei ali só em casa, mesmo ajudando ele nas empresas que a gente tem, eu me sentia inútil. Ok. E aí com a terapia, ela me fez enxergar. Você imagina só, você não era casada, você não tinha filho pequeno e você trabalhava para as pessoas. Então você só tinha que chegar em casa,
sair do trabalho, chegar em casa e não tinha nenhuma preocupação. Agora você é mãe de um bebezinho, você é empresária e você tem a sua casa e seu marido para cuidar, então você faz muito mais. Multifunções, né? Multifunções. Aí eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque pra mim, eu só prestava, né? Eu só era valorizada se eu saísse para ganhar o dinheiro fora. Então, isso me ajudou e depois eu fiz uma mentoria que ela me ajudou a buscar a minha essência, de eu voltar a me amar, de me cuidar, de estar sempre maquiada, arrumada, sabe, dentro de casa. Então, isso me ajudou. Por isso que eu falo, mentores são para nos impulsionar. Tirar a gente daquele buraco que a gente tá e sair mais rápido. Então, foi esse processo que eu tive. E aí, essa mentoria também me ensinou a buscar mais a Deus, a me conectar verdadeiramente com Ele. Porque não é só você crer em Deus, você tem que ter um relacionamento com Ele. Sim. Então, a partir do momento que você começa a ter esse relacionamento e ver que a sua identidade é de filha amada, e aí tudo muda na sua vida. Que lindo. É isso, né? Quando a gente se encontra com Deus, e todos os dias, né, a gente deve ter esse encontro, deve Isso. ter esse louvor a Deus, a gente entende que a gente não precisa fazer nada para ser amada por Ele, mas que já somos, né? Já somos Exatamente. amadas. E muito bacana essa tua jornada, mas me fala um pouquinho como você veio parar aqui nos Estados Unidos, veio com visto, não veio, como é que Uhum. foi esse processo? Eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 23 anos. Tá. E eu vim para passar 6 meses. Eu vim para estudar. Eu vim com visto de turista, porque eu falei, vou ficar 6 meses. Tinha uma pessoa aqui, amiga do meu irmão, ele falou assim, Tati, o que você acha de você ir para os Estados Unidos e estudar 6 meses e depois você volta? Aprender inglês, pegar um pouquinho de know-how da vida por aqui, e Isso. a ideia era voltar. Era voltar. Eu fazia faculdade no Brasil, estava quase acabando a faculdade, era 2012 na época, era maio de 2012. E naquela época era muito fácil você tirar visto e tirar passaporte, era muito rápido. Então, em um mês, eu resolvi toda a minha vida, trabalhava em recursos humanos no Brasil, pedi as contas, assim, minha vida fez um reviravolta e em um mês eu decidi, quando eu terminou a faculdade, eu vim. Então, em junho de 2012, eu estava aqui nos Estados Unidos, uma jovem, não falava inglês, vim sem conhecer até a amiga dele que estava aqui, mas eu vim com a cara e a coragem, deixei o meu mais velho no Brasil, como eu te falei, eu engravidei com 15 anos, deixei ele com os meus pais e vim em busca desse inglês. Cheguei aqui, fui morar com um mexicano. Meu O Deus. espanhol ficou fluente no espanhol. Ela veio pelo inglês, mas ficou fluente no Sim. espanhol. E aí eu fui morar onde? Na Califórnia. Califórnia tem muito mexicano, né? Ok. Então essa menina, ela alugava um quarto nessa casa e eu fui lá morar. Então eu aprendi o espanhol, não aprendi o inglês. E aí tinha uma outra moça lá que morava com a gente e ela veio pra Flórida. Ela falou, Tati, vem pra Flórida. Aqui é um Brasil melhorado. Vem pra cá e aqui você consegue mudar o seu visto pra visto de estudante. Você consegue, né? Vai ser diferente. Vem pra cá. E você veio pra Aí Flórida. eu vim, depois de 3 meses que eu tava na Califórnia, eu vim pra Flórida. Aí aqui eu comecei todo o meu processo. Aí mudei meu visto pra visto de estudante. Aí depois eu casei com um americano, me legalizei. E aí foi indo assim minha vida, sabe? E aí foi onde eu liguei, falei, minha mãe, escuta, não tem como aprender inglês em 6 meses. Eu vou ter que ficar aqui mais tempo. E aí, quando eu decidi realmente ficar, porque meus pais estavam me bancando aqui durante esses 6 meses. Aí, quando eu resolvi ficar, eu falei, não, mãe, mas agora eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Aí, mal eu sabia o que eu ia passar aqui nos Estados Unidos. Então, virei faxineira aqui, trabalhei por 4 anos. Mas uma diferença, né, que a gente vê do Brasil aqui para os Estados Unidos. Mesmo você fazendo faxina, assim, você tem uma vida digna, você tem uma vida com qualidade, né? Tem, sim. Porque a faxina aqui te dá Óbvio, você dinheiro. não pode, né, fazer grandes luxos, mas você tem qualidade de vida. Sim. Muitas das mulheres, quando elas têm um schedule, elas têm vida de luxo, podem, porque uma faxina aqui te dá bastante dinheiro, por isso que muitas ficam presas a essa vida. Só que elas ficam presas sem saber o poder que elas têm nas mãos de evoluir, de elas criarem o próprio schedule, colocar pessoas para trabalhar. Elas ficam presas elas mesmas fazendo isso. E eu não tinha essa cabeça. Eu era muito jovem, não tinha essa instrução. Então eu abominava a limpeza, eu era louca pra sair disso, porque eu falava, gente, no Brasil eu tinha gente na minha casa. Todo dia eu não precisava fazer nada, minha vida era boa. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu gostei tanto desse país. Quando eu pisei aqui, eu já senti, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero. E então eu fazia. E é um trabalho
que você aprende muito. E você voltou a estudar? Ou o que que mudou daí de carreira? Sim, Como foi o próximo o passo? próximo passo, quando eu me legalizei, eu saí da faxina e comecei a trabalhar como numa empresa americana de timeshare. E aí eu falei assim, não quero mais, né? Assim que eu me legalizar, eu vou largar isso aqui, porque eu não gostava de jeito nenhum. Fazia porque tinha que fazer. Aí eu fui trabalhar nessa empresa de timeshare, fiquei 5 anos lá, até que eu casei com meu marido e ele me libertou dessa vida de Aham. CLT. E hoje nós somos empresários aqui em Orlando. A gente tem uma empresa de renovation, o nome é Fórmula Renovation. Nós temos uma empresa de sushi, que a Que gente bacana. faz experiências de sushi em eventos. Temos agora a Montoro Academy, né? Que eu tenho os meus eventos, tenho as mentorias. Então, isso agora a minha vida é essa, né? Agora sim, e cheia de mentorias, né? Cheia de Ontem mentorias. mesmo vocês estavam numa imersão. Sim, uma E imersão. como funciona essa imersão? O que que você trabalha com as mulheres? São somente mulheres ou não? É para homens também? Ou é mais focado em mulher? Mais focada em mulheres. Essa do MDI, que foi a imersão que teve ontem, é Mulheres de Impacto, que foi onde eu criei para estar trabalhando em 3 pilares, Quais são esses que pilares? autocuidado, carreira e família, tá? Então a gente trabalha esses 3 pilares nas mulheres. Eu falo muito sobre o autocuidado para elas se Foi o que amarem. você viveu, né? A tua Foi o que eu experiência vivi. que funcionou com Exato. você que você quer passar para elas. Exato. O que eu passei, quero passar para elas, quero que elas que elas possam florescer essa mulher de impacto que tem dentro delas. Uhum. Porque muitas de nós achamos que nós não temos história, que a gente não tem nada para transbordar. Então, eu quero mostrar para elas, vocês têm. Que Tem sim lindo. muito a transbordar. Porque eu também fui uma dessas mulheres que falei: o que que eu vou ensinar? Quem eu sou? Da onde eu vim? Não, eu tenho uma história. Eu passei por dores e as minhas dores podem curar outras pessoas. Então, essa imersão foi para isso. Tivemos convidadas assim maravilhosas, transbordando e trazendo conhecimento para essas mulheres, despertando elas ali. E na mentoria a gente trabalha muito isso. E aí, no final da mentoria, eu faço um encontro dentro de uma casa com essas mulheres, que a gente chega lá de manhã e elas são super bem cuidadas, amadas, valorizadas, para que elas vejam que elas precisam disso no dia a dia, que elas têm que se amar. E é bíblico, ame ao próximo como a ti mesmo. Então eu quero fixar isso na mente delas, porque muitas de nós, a gente dá amor para os nossos filhos, dá o melhor para E eles, acaba se e esquecendo, né? se esquece, não entende que para eles amarem a gente, para o nosso marido nos amar, a gente tem que se amar. E nós somos Uhum. espelhos para os nossos filhos. Então a gente tem que demonstrar para eles como que a gente quer ensinar o amor próprio para eles, se a gente não se ama e não se valoriza. É isso, nós Uhum. temos que nos valorizar, nós temos que nos amar para poder amar o próximo também. Exatamente. E porque muitas das mulheres às vezes focam só na carreira e deixa. É difícil deixar a família, né? Mas às vezes fica carreira, família, mas deixa esse autocuidado para Isso. depois, e depois eu me cuido, e fica para depois e depois. E esse depois nunca vem. Nunca vem. E muitas pensam que o autocuidado é uma maquiagem, uma unha feita, e não é. Uhum. O autocuidado é elas se conectarem com Deus, em primeiro lugar, elas terem um dia relaxante, terem um dia para elas, assim, Tirar sabe? um tempo, Tirar um um tempo tempo para se gostar. para se gostar, um tempo para leitura, pro igual ir num evento que vai fortalecer a mulher que ela é, vai fortalecer o espiritual dela. Então, buscar isso. E muitas das mulheres, elas não têm coragem de pagar uma pessoa para limpar a casa delas, não têm coragem de pagar uma babá para ficar com os filhos, e elas não entendem Uhum. que isso é um investimento e Aham. não um gasto. Porque assim, tem aquele burnout, né? Você fica carreira, família, carreira, família, carreira, família. Chega uma hora que muitas das pessoas acabam tendo aquele burnout e a vida acaba parando, Uhum. né? Por obrigação ali, você vai parar no hospital. Exa- Ontem até estava conversando com a Flávia da Mata, ela falou assim, ó, carreira, tal, nem família, né? Ela não se dedicou a isso. E teve um burnout, teve que pôr stent com 40 Uau. anos. Daí foi quando ela começou a olhar para dentro, né? A ter esse autocuidado. Então, é super importante. Você que está vendo, ouvindo a gente, família, carreira e autocuidado, 3 Juntos. pilares maravilhosos O equilíbrio. que é para ter esse equilíbrio, né, da vida, né? Que a gente pode fazer tudo, mas tem que fazer com equilíbrio. A É. gente não pode deixar as áreas capengar, né? Uhum, E não pode. E é o que eu não quero que as mulheres cheguem a ter que fazer uma cirurgia. Olha só, uhum. chegar no burnout. Eu quero que elas tenham a consciência antes disso.
né? É isso. E você, teu sobrenome é Montoro, alguma coisa com Franco Montoro ou nada a ver? Eu creio que não. Todo mundo faz essa Pergunta. pergunta. Sim, mas eu creio que não. Uhum. E quais os projetos? Esse projeto teu é novo, né? Então é um Aham. filhinho novo que você ainda Isso. tá cuidando, mas constru- qual é o teu próximo movimento? Olha, eu tenho um outro movimento que se chama Impact Talks, Uhum. que é para estimular palestras em inglês. Ah, que bacana. Porque os brasileiros chegam aqui e eles não falam inglês. Aí eu falo, por que não falam inglês? O que tá te impedindo de falar inglês? É medo ou é a falta de necessidade? Porque como você falou, né? Você chegou aqui, foi morar com mexicanos, Uhum, aprender espanhol. Principalmente, acho que no sul da Flórida, Orlando também tem bastante, né, de muito, espanhol. Mas muito. sul da Flórida, ali também para baixo de Fort Lauderdale, se você falar espanhol, você não precisa falar Exato. o inglês. E acaba colocando a pessoa nessa zona de conforto Sim. e, né, acaba deixando o inglês para depois, o inglês para depois, E mas, nunca mas é importante ter o inglês, né? porque Estamos na América. muito importante, e eu acho assim, é uma falta de respeito para os americanos você não falar o inglês. Você tá no país deles e você saiu lá do Brasil para buscar um sonho aqui, mas esse sonho não tá completo. Se você tem um business aqui, você vai ficar só num aquário, numa bolha, enquanto você pode nadar no oceano, você pode estourar essa bolha e você pode fazer muito mais dinheiro. Vamos falar de dinheiro, já que as pessoas gostam, né, do dinheiro. Você pode ganhar muito mais dinheiro, porque querendo ou não, trabalhar com a comunidade brasileira não é fácil. Não, e limita, né? O que você falou, Limita você fica ali naquela bolha, ao invés de nadar no oceano. sim, de Então, explorar o muito mais. inglês é importantíssimo na vida das pessoas. Quando só que elas não despertam, porque é o cômodo. Depois que eu entrei, eu agora faço parte da plataforma internacional do Pablo aqui em Orlando, Tá, Pablo Marçal. Pablo Marçal. Ah, que E bacana. quando eu entrei para servir, né, eles ali, para começar a me conectar, em 2024, eu nunca tinha corrido, eu nunca tinha escrito um livro, eu nunca tinha feito nada disso. E em 2024, eu corri 42 quilômetros, me tornei maratonista, me tornei triatleta, escrevi 2 livros, participei de coautorias de outros Que livros, maravilha, gente. tudo Olha, em um a ano. maratona e o livro que eu quero escrever, ela fez tudo em um ano. Em um ano. Me tornei mentora, me tornei palestrante. Então, eu saí totalmente da minha zona de conforto e eu cresci, acho que em um ano eu cresci 10. Então, por isso que a gente fala de Mas é porque, né? mentores. Você fez por merecer, você foi atrás. Fui atrás, porque eu tava cansada daquela vida de estar ali naquele lugar quentinho. Então, você busque pessoas que te tiram da sua zona de conforto. Uhum. Busquem mentores, porque Incomoda no começo, dá medo. dá medo. Você pensa em Mas é desistir todos possível. os dias. Mas é possível. Quando que eu ia imaginar? Nunca corri, vou correr 42 quilômetros. Eu fiz a maratona. Você Aqui, fez a maratona da Disney, não? eu fiz de Celebration, que Ah, tem em tá. janeiro. Não fiz a da Disney. Uhum. Mas eu fiz em janeiro, porque o pessoal todo ia aí. Eu falei, também quero, Eu vou. né? Vou também. Então, tenha pessoas que já são o que você quer ser. É isso, né? Estar perto, ter mentores como você Mentores. procurou, ter Isso. modelos, pessoas modelos que te façam sair dessa zona de Exato. conforto, ir atrás do teu sonho, crescer, se desenvolver. Exatamente. Se você quer ser uma escritora, ande, porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você quer ser escritora, ande com um escritor. Se você quer ser triatleta, ande com quem já é. Se você quer ser maratonista, ande com quem já é maratonista. Se você quer ser bodybuilder, agora eu tenho minha mentorada, a Rebeca, ela é minha analista hoje também, e ela tá com 44 anos e tá treinando para subir num palco de bodybuilder. Então, eu quero um corpo que ela tem, então eu vou andar com ela também, para ela me passar os códigos que ela tem, entendeu? Aham. Então todo mundo tem que pensar, eu quero ser isso, quero ser empresária, Porque não adianta querer ser bodybuilder e comer um bolo de chocolate toda tarde. Exatamente, não vai conseguir, Minha cara. mas você tem um corpo lindo. Eu dou umas corridinhas. Então é isso, ande com pessoas que você quer se tornar. Você quer se tornar um bilionário? Busque andar com bilionários. E assim, não só andar, né, essa parte do bilionário. Você quer ser bilionário? Faça algo para bilhões de pessoas e não para Exato, você. exato. Né? O quanto mais você Transborde. faz, é esse transbordar, Transborde. é esse doar-se, Exato. é isso que funciona e volta. E comece a agir como a pessoa que Uhum. você quer ser. Você quer ser uma Uhum. pessoa próspera? Comece a agir como uma pessoa próspera. Uma pessoa próspera, como que ela é? Ela deixa o carro dela todo bagunçado, a casa dela toda bagunçada, Uhum. ela anda desleixada? Não. Não. Então comece a ter hábitos de pessoas prósperas que você com certeza vai começar a desbloquear a sua vida.
E me fala, e esse envolvimento, como foi o teu marido aceitar você nesse novo posicionamento, né, de líder aí de Uhum. mulheres? Não, ele super me apoia, eu falo que ele é meu patrocinador. Aham, Então, desde sempre, desde o momento é porque a gente sempre acompanhou o Pablo Marçal. tá. Então, quando o Pablo veio pra cá, fazer o evento aqui, na primeira vez a gente já foi, né? Foi lá, queria conectar, e ele falava: a gente vai encontrar ele, a gente vai isso, a gente vai aquilo. E eu falava: você tá doido, tá pirado, não vai. E no fim, a gente acabou entrando pro ecossistema. Então, ele estava junto comigo, tá junto comigo. Inclusive, ele vai fazer um evento dia 26 agora para homens. Então, nós dois entramos de cabeça. Como ele tem que ficar mais à frente das empresas, então ele Aham, tá indo mais devagar. Por isso que eu falo que ele é meu patrocinador, porque ele deixou eu ir na frente, aham. eu Você voar. desbravar. Isso, eu voar, o foguete lançar, e aí eu venho e trazendo ele. Então, ele super aceita, ele me apoia, estava lá no evento ontem também, sempre tá comigo, nas minhas lives, nas minhas coisas, e agora ele vai ter o evento dele para ativar os homens, assim como eu ativei as mulheres, ele vai ativar os homens também. E o que que você fez ou o que que você viu na sua pessoa de diferente de outras pessoas que estavam acompanhando o Pablo Marçal Uhum. para ele ter esse olhar especial para você? Então, o que acontece? Né? Porque ele com certeza ele deve olhar igual para todos, mas você Sim. deve ter, sei lá, jogado uma sementinha lá, É porque ao dado um ser grito mais alto. É porque assim, ó, quando você entra pro ecossistema, aqui o Nésio Monteiro e a Jéssica Monteiro são os responsáveis pela plataforma aqui. Então, no caso, foi o Nésio e a Jéssica que me viram, porque o Pablo tá no Brasil, Ok. né? Então, o Pablo vem esporadicamente para fazer alguns eventos aqui, para passar férias aqui. E aí, como a gente já servia desde antes de eles pensarem em criar a plataforma, eu já fiz evento para Ana Luquinha aqui, já fiz evento para Lud Carnevale. Então, eu vim fazendo os eventos deles aqui, servindo, e eles fui me destacando. Quando abriu a plataforma, minha sogra estava aqui e eu entrei de cabeça, eu dei o meu all-in, 100% Aham. como gestora nos eventos lá. E o que que eu fiz? Eu sou super intencional. Eu não fico lá servindo só para ser só mais uma pessoa que tá Não. servindo. Por isso que eu tô falando, você tem que ter É, se destacado de alguma sim, maneira, até para ele ter tido esse olhar cuidadoso em cima eu de dei o você. meu all-in. Eu mostrei tudo que eu tinha, mostrei todos os meus talentos e ajudei eles em tudo que eles precisavam. E eu fui lá, modelei eles. Eu não só fiquei por trás dos bastidores. Eu pausei, eu tinha já um projeto que se chamava Belas, não era Mulheres de Impacto ainda, Belas, mas eu já ativava mulheres através de corrida, através de exercícios. E aí depois eu criei o Mulheres de Impacto, mas foi bem quando eu estava entrando ali para servir. Aí eu parei meu projeto, falei, agora eu tenho que aprender. Fui e aprendi tudo que eu tinha que aprender. Quando foi em dezembro, não, outubro do ano passado, nós fizemos um evento de casal, eu e meu esposo, lançamos o nosso livro. E aí eles já viram que a gente era capaz. Meu marido foi nomeado player do Nésio na época. E aí. Só que aí a gente tinha parado. E como eu tava dando esse all-in, aí eu falei, "Não, agora em dezembro, que passou, eu falei, vou fazer o meu primeiro evento de mulheres e vou me destacar. E aí eu fui, fiz meu primeiro evento de mulheres. Aí o Nésio falava: eu quero trazer pessoas americanas, quero trazer o inglês para dentro da plataforma, quero que comece movimentos em inglês. Eu falei: ah, então tá bom. Então eu vou ser a primeira a palestrar em inglês aqui na plataforma. Fui lá, criei meu evento em inglês, que é o Impact Talks, palestrei, então eu fui dando resultado, Aham, os aham. resultados, os resultados. Você foi E buscando, fui né? Foi galgando buscando. o seu lugar ao sol Exato, ali. fui fazendo. Tudo que eles faziam, eu fazia também. Tudo que eles faziam, todos os desafios, é o que eu falei: maratona, triatleta. Então, você não pode só querer alcançar alguma coisa sem você passar pelo Não, tem que processo. doar. Tem que doar. Então, eu fiz todo esse processo, todos os desafios que eram impostos, eu estava dentro, tudo que eles precisavam, eu estava lá para ajudar. E fazendo o meu. E é isso que eles gostam de fazer. Eles não gostam da pessoa só que fica lá só servindo. É. Por isso que é o nome plataforma. É um lançador de foguetes. Então você tem que estar lá para ser lançado. Então a Tati Montoro foi um foguetinho ali Foi lançado e lançado. Então, se as pessoas ficam lá só servindo, não vai mudar nada na vida delas. E elas não vão se destacar. E é isso que eu fiz. Eu fui fazendo eventos, e hoje eu fui nomeada player lá da plataforma também. E como você consegue trazer essa gana das mulheres que participam do teu evento? Porque assim, muitas delas vão só
apenas participar, né? E Uhum. algumas vão se destacar. Você Isso. sente ali no olhar, você sente, poxa, aquela ali tem algo diferente, tem um sparkle ali nos Sim. olhos. Dá pra sentir quando elas entram pra mentoria. Ok. E Quando daí é mais pessoal, é Isso. mais intimista. Isso. E aí muitas delas no evento falam: "Ai, eu tenho vontade, me ajuda, como é que eu faço? Eu já palestrava no Brasil, mas aqui eu não estou conseguindo". Então é através disso, ou na mentoria, que é onde a gente caminha mais próximo. A Rebeca, essa é minha mentorada, e ela palestrou ontem no MDI. Que legal. Então ela tinha já essa vontade, mas ela não sabia por onde começar. E aí, através da mentoria, através da conversa, através do caminhar junto, a gente foi desenvolvendo, e eu fui dando dicas, eu falei: "Você quer aprender? Você tem que andar comigo". E hoje ela é minha analista. Então ela Bacana. começou a andar comigo e ontem ela estava no palco. Que É assim que bacana. a Mas gente e vê. assim, e você tá crescendo muito, muito rápido, né? Uhum. Você vê, é exponencial aí teu crescimento e linda, já é linda, Obrigada. né? Mas e esse Deus, autocuidado, acho que esse Deus. amor a Deus, né? Porque tudo que eu faço eu entrego nas mãos de Deus. Ele primeiro sempre. Sempre. É para Ele, por Ele e para Ele. Aham. Então, sempre, antes de eu entrar num evento, eu falo que Ele possa me usar, que as pessoas possam ver a face dele na minha face, que tudo que saia da minha boca venha através dele, não através de mim, e que É as pessoas isso. que têm que receber aquilo que eu tenho para transbordar, que ele traga essas pessoas. Então, antes de começar um evento, eu sempre oro. Ontem mesmo estava a Vanessa, que é a CEO da plataforma, cantando louvor lá, que ela tem uma voz linda. Eu falei: "Não, por favor, antes de começar o evento, vamos começar ele entregando ao Espírito Santo". Então tinha o Anthony e a Vanessa, ele tocava o teclado e ela cantava Que lindo. para entregar. E é para já ativar Ativar. Deus dentro da gente, Exato. essa conexão maravilhosa. Exatamente. É isso. Eu também peço para que Deus sempre me ilumine para que eu consiga enaltecer a pessoa que está do meu lado o suficiente para mostrar o quão grande ela é, assim, né? Uhum. Mas Deus, que lindo, Deus que lindo. purinho, tudo que a gente É, faz, a gente tem que entregar é, nas mãos dele. Porque se a gente ficar tentando fazer com a força do nosso braço, não vai. não vai. É. E a Tem um gente vai limite, né? gastar energia e entregando para ele. Tudo Não que pode, vai tudo ser fácil, vai acontece. ter os Não, desafios, é, mas vai ser diferente. vai ser diferente, vai ser Vai especial. ser assertivo. É, É. é. Tati, me fala o que é construir pontes para você? Construir pontes. Eu acho que construir pontes, você tem que saber o que você quer do outro lado. Igual eu queria me tornar player. Então, eu fiz tudo que podia fazer para eu me tornar player. Então, você tem que saber o seu objetivo e ir construindo, 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 colocando as pecinhas ali, construindo as pecinhas, Um passo um depois do passo outro. exato. E porque não tem elevador, né, para sua Aham. construção. Você não tem como ir lá e fazer um simsalabim e construir, não. É você curtir o processo. Curta o processo, vai ser desafiador, vai ser desafiador. Como tudo na vida, mas curta o processo e vai colocando pecinha por pecinha até você conseguir construir, chegar até o seu objetivo. Mas não se desvie, não deixe que as vozes te parem. Quando eu fiz o MDI, veio uma pessoa e falou para mim assim: esse nome é balela para você. Você não é uma mulher de impacto. Porque ele estava Eu olhando tô a achando, Tati. eu estou sendo impactada por você aqui agora. Porque o que ele estava olhando? Eu fiquei até arrepiada. A roupa que eu tava, como eu tava. Aí eu falei, eu vou falar de equilíbrio. Equilíbrio, mas você tava com o olho borrado. Porque lá na plataforma tem culto toda segunda-feira. Então eu tinha chorado, né? Aí ele, não, porque equilíbrio, como que você vai falar de equilíbrio com esse olho borrado? E aí eu comecei a Duvidar? Você chegou a duvidar cheguei a de você? duvidar de mim. E ele falou, você tem que ser mulher rapadura. Nossa. Porque você é dura por fora, mas é doce por dentro. Eu falei, que branding é esse que eu vou usar, né? Aonde? Só que aí, Não, e Mulheres de Impacto é maravilhoso. então, é um nome lindo, que a É. Jéssica Monteiro falou, eu ia usar esse nome. Eu tinha já pensado nesse nome. E aí a Gisele Suardi, que também ela é minha amiga e minha mentora, ela falou assim, você não vai desistir desse nome, porque você vai mostrar ele pra ele com o seu resultado agora. Que você é uma mulher de impacto. Aham. Porque o que é uma mulher de impacto? Uma mulher de impacto é o que ela carrega dentro do coração dela, o que ela transborda para outras mulheres, o quanto ela pega na mão das mulheres e leva junto, não tem uma competição, sabe? Você não quer só o seu crescimento, você quer ver outras mulheres também serem levantadas, serem exaltadas. Então isso é ser uma mulher de impacto. Não a sua roupa, o seu cabelo, sua maquiagem, se você tá com uma roupa de grife ou não. Porque hoje pode estar, amanhã não, né? Exatamente. Então, pra mim é isso, o seu coração.
te torna uma mulher de impacto. E hoje eu tô pagando realmente, como o Nésio fala, tô me vingando com o meu resultado, que é a isso. melhor forma de se vingar. É mostrar, né? Contra dados não há argumento. Não há argumento, exatamente. E hoje eu mostrei. E ontem ele tava lá, inclusive, porque ele faz parte do ecossistema. Então ele tava lá no. E deve ter se ajoelhado diante de você e falado, errei. A pessoa só observa, né? Não fala nada. Eu falei, e eu também fico. Agora você tá vendo? Aqui é mulher de impacto, entendeu? Tá E aqui tá o só no resultado. começo. E é só o começo, exatamente. Então você cuida de família, espírito, carreira com esse Mulher de Impacto, que é uma coisa linda, né? Sim, Então, sim. queria te parabenizar por esse Obrigada. movimento mesmo de enaltecer as mulheres e ajudá-las a saírem do casulo, ajudá-las a irem atrás e buscarem mais, a serem o que vieram para o mundo para ser, né? Sim. Feliz acima de tudo e gloriosas aí, Isso, amadas. governar. E governar, é isso. Governar essa sobre governança. todas as coisas. Corpo, alma, mente, espírito, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu casamento. Isso é ser uma mulher de impacto. Então tá, eu quero que você veja esse impacto todo que você já faz aí no seu futuro. Tem um momento aqui do Mel Talking que eu peço para a pessoa se olhar no espelho e manifestar aí o futuro dela, ela se vê no futuro. Então eu vou pegar o nosso espelho. Tatiane, hoje você já é uma mulher de impacto, só no começo, mas pode ter certeza que lá no futuro você vai, quando você chegar lá em cima, que Deus te encontrar, Ele vai falar: parabéns por você ter cumprido o seu papel na Terra, filha amada. Você veio, ouviu e cumpriu o que eu te pedi. Então, Tati, queria aqui em nome do Mel Talk já te parabenizar por esse movimento maravilhoso que é o Mulheres de Impacto. Você é sim uma mulher impactante e que está fazendo isso na vida de inúmeras mulheres. Então, parabéns, que você continue com esse movimento, com essa energia e com Deus no teu coração, porque você só vai carregar milhões, multidões aí junto com você. Obrigada. Então, parabéns, gratidão por ter aceitado de estar participando aqui com a gente no Mel Talk e conte com a gente para o que você precisar. Obrigada. Eu que me sinto lisonjeada de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha história, de te conhecer e sentir essa mulher maravilhosa que você é. Parabéns pelo seu projeto, por estar dando voz às pessoas para ajudar, né? Como a gente falou, assim, se você ajudar uma pessoa, se uma pessoa que assistir isso aqui for impactada e mudar a vida dela e fazer algo, transformar ali, já vale. Então, parabéns, porque eu sei que não é fácil, é desafiador, tem, né, os percursos no meio do caminho, mas não pare, continue, porque você vai alcançar milhares e milhares de pessoas e é isso que Deus quer para nossa vida, que a gente entregue a mensagem que Ele colocou no nosso coração. Amém, amém. Gratidão. E gratidão a todos vocês que nos acompanharam, nos ouvindo ou nos vendo. E continue com a gente para mais insights maravilhosos, assim como o de hoje. Gratidão.